Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Salmos 138, versículo 3. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre como o povo hebreu passou pelo Rio Jordão, né, para chegar até a terra que eles precisariam lutar para conquistar, que nesse caso aqui a gente vai falar um pouco sobre a história de Jericó e como que os hebreus conquistaram essa terra, porque teve todo um enredo muito interessante, que não necessariamente houve somente guerra, mas houve um procedimento, um ritual em si com muita fé, e foi bem interessante. Bom, primeiramente, Josué, né, estava guiando aquele povo, e assim que começou toda essa passagem, assim que os espiões voltaram vivos e disseram como que era lá dentro, como que eram as muralhas, como que funcionava, se tinha como passar, tudo, eles começaram a formar um plano de batalha. E foi basicamente isso que começou no início. E aí, eles planejaram e depois eles, de madrugada, foram até o Rio Jordão e ficaram ali por 3 dias, mais ou menos, se preparando, tudo. E o povo de Jericó já estava meio que de olho nisso, né? Porque eles não são bobos. Mas eles se prepararam ali durante aqueles 3 dias e os líderes, né, que Josué indicou, passaram a visão do povo de que quando eles vissem os levitas passando com a arca pelo rio, era para todo mundo seguir a arca. Então, a arca iria guiar o povo. Até na parte dessa história, eles já tinham construído a arca da aliança e eles também já tinham construído a tenda onde essa arca ficava. Eu não cheguei a contar para vocês em que momento foi, só que Moisés ainda estava vivo nessa época, quando eles construíram essa arca e construíram também essa tenda. Foi muito planejado, tudo. Assim, depois que se começou a desvendar um pouquinho sobre a Terra Prometida, tudo, e eles estavam já intitulando como que seria, tudo. Foi todo um processo também, foi tudo muito guiado por Deus de como seria a arca, de como seria o templo, né, que seria uma tenda mesmo, que abrigaria essa arca e seria um lugar super sagrado, que só os sacerdotes levitas poderiam entrar. Na verdade, só o sacerdote em si poderia chegar e fazer todo o esquema religioso, porque era um lugar muito puro, ele tinha que se purificar e tudo mais. E como a arca era muito santa, eles não poderiam chegar perto dessa arca, porque ela era uma coisa muito pura, sabe? E a gente sabe que o pecado, ele tá muito perto da gente, né? Então, muitas vezes a gente acaba ficando contaminado com esse pecado por vários motivos. E a arca era muito santa, tinha todo um processo para tocar nela, só os levitas podiam tocar, porque foram destinados a isso, foram escolhidos por Deus para isso, eles se purificavam todos os dias, tinha todo um ritual de purificação para conseguir chegar perto daquela arca. E nem os próprios levitas tocavam de verdade na arca, eles carregavam a arca por um suporte que eles faziam, na qual eles transportavam essa arca sem tocar nela. Então, eles só tocavam na madeira, né? É tipo que um suporte mesmo que eles seguravam, mas não tocavam na arca. Que ela era muito pura e muito santa para eles, assim, era algo muito puro e muito santo. Então, não podia. Além disso, eles tiveram que se purificar pela manhã, porque todo o processo de travessia até a chegada em Jericó, tudo teria que ser uma coisa que ia necessitar muito da fé deles. Eles precisavam estar muito preparados, eles precisavam estar muito bem centrados com Deus. Era uma batalha difícil e eles precisavam de todas as armas possíveis dos céus, assim, para ajudar eles, porque não seria fácil, seria uma das primeiras batalhas, e ela vai envolver como posso dizer, uma guerra bem espiritual mesmo.
porque é algo que vai necessitar de que todos participem em conjunto, em oração ali naquele momento, para aquele muro, para a muralha de Jericó cair. Então, todos tinham que se purificar. E aí, Josué já ordenou, né, que os sacerdotes pegassem a arca e fossem guiando o povo, e o povo ia atrás. Assim, primeiro ia a arca com os sacerdotes e depois vinha o povo. A arca iria guiar o povo na travessia. E aconteceu desse jeito. E o mesmo lance que aconteceu no Mar Vermelho aconteceu com o Rio Jordão. Assim que os sacerdotes pisaram na água, a água começou a parar de correr, começou a se abrir e o Rio Jordão começou a se abrir, o pessoal começou a atravessar. Foi o mesmo lance que aconteceu com o Mar Vermelho, só que antes foi Moisés, né, que estendeu o cajado e tocou e tudo mais. Dessa vez foi com a arca e eles conseguiram atravessar o Rio Jordão sem problema nenhum e chegaram em Jericó sequinhos. E assim, isso já deixou o pessoal de Jericó meio tipo, meu Deus, sabe? Eles já começaram a ficar com bastante medo, porque eles viram que não era somente um povo perdido no deserto que estava a fim de encontrar uma terra. Era um povo que tinha um Deus, era um povo que tinha uma fé. E antigamente, as pessoas valorizavam muito mais a religião, muito mais as suas crenças do que hoje em dia. Então, pessoal, é bem interessante de olhar que realmente o povo de Jericó ficou com medo, porque eles sabiam que um poder de um Deus, né, ele era sublime, eles acreditavam muito nisso. Então, quando eles viram isso acontecer, foi... Nossa, sabe? Eles já ficaram com muito medo. Então, foi uma coisa bem legal que aconteceu, assim, e que ficou marcado, tenho certeza, na vida de todos, toda a população de Israel. E aí, o povo conseguiu atravessar, todos bem, fizeram uma comemoração, né, assim, resumindo, eles pegaram as pedras onde os sacerdotes haviam pisado com a arca, e colocaram umas pedras no meio do Rio Jordão, onde eles pararam, né, para poder esperar o povo passar. E também colocaram no acampamento como uma forma de lembrança. Eles gostavam muito de deixar por onde eles passavam algumas coisas para marcar aquilo que aconteceu. Então, depois que isso aconteceu, eles acamparam, né, na beira do Rio Jordão, mas do outro lado, na cidade de Jericó. E aí Deus disse para eles que durante 6 dias, todos os dias, eles teriam que dar uma volta, dar uma volta completa na muralha de Jericó. E eles fizeram isso todos os dias. Mas tinha um adendo. No último dia, que no caso, né, o 7º dia, Deus tem um lance muito interessante com 7 dias. Então, durante uma semana, né, eles vão marchar. E no último dia, eles iriam dar 7 voltas. Então, isso procedeu. Todos os dias, o pessoal ia, dava uma volta na muralha, voltava para casa. E no último dia, que foi o dia mais interessante, eles deram 7 voltas. E fizeram o seguinte. Eles levaram cornetas. Então, todos os sacerdotes, depois das 7 voltas, iriam tocar essas cornetas. E tinha que ser um toque longo. Um toque bem longo e todos deveriam gritar bem alto. E Deus disse que depois que eles fizessem isso, a muralha ia cair. E sabe o que foi interessante? É que todas as vezes que o povo tava dando voltas, assim, eles viam o povo de Jericó caçoando deles. Tipo, ai, nossa, não sei o que, sabe assim? Meio que tentando ameaçar. Só que quando eles perceberam que, depois que eles deram essas 7 voltas, tocaram uma corneta, gritaram, gente, a muralha, ela ruiu, ela começou a quebrar por inteiro. E, sério, era uma muralha gigante, era uma muralha de pedras, era uma muralha feita especialmente para defender aquele povo, era uma muralha, assim, que não tinha falhas. E que seria muito difícil eles destruírem elas com forças humanas, porque na época não tinha bombas, não tinha nada disso. Então, você destruir aquela muralha
dando voltas e gritando e, sabe, era muita fé, precisava muito de que eles estivessem conectados com Deus. Então, por isso todo o ritual, por isso de eles terem se purificado, por isso de ter a arca, sabe? Tinha tudo um lance, assim, de Deus estar com eles naquele momento. Porque não foi eles que derrubaram a muralha de Jericó, foi Deus. Por quê? Foi o que eu disse para vocês. O povo de Israel só ia receber os frutos de Deus quando eles realmente tivessem fé e se conectassem com Deus. E foi o que aconteceu. Com a muralha de Jericó, foi quando realmente o povo de Israel ele se conectou com Deus de uma forma tão pura, de uma forma tão intensa, que eles conseguiram derrubar aquela muralha com o poder da fé deles. Porque você tem que ter muita fé para acreditar que só de você dar voltas na muralha e gritar com umas cornetas, você iria conseguir derrubar uma muralha daquele tamanho. Não é simples. Então é muita fé. E o povo de Israel só viu essa fé quando... Assim, só viu o poder de Deus quando eles tiveram fé. Que foi o que eu disse para vocês nas outras aulas. Então, foi o que aconteceu. A muralha caiu, né? Os espiões salvaram a família de Raabe, né? Antes que a muralha ruísse na parte dela. Ela foi salva, se juntou com o povo de Israel. E assim a gente tem a derrota dos amorreus, né? Que é o povo de Jericó. Eles destruíram tudo, tudo que tinha, mataram tudo que tinha. E aí o Josué disse que eles poderiam tomar posse dessa terra, porque era o começo de muitas lutas que viriam. Porque aquela terra, gente, poderia ser grande, mas o povo de Israel era imenso. Era um povo muito, 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 muito grande. E aquela terra, ela era muito pequena para todo aquele povo. Então, eles ainda não poderiam morar lá como fixos, ainda moravam em cabanas. E aí já foram começando a, de certa forma, assim, distribuir o povo de uma forma melhor, né? Mas ainda era muito pequeno. E eles precisavam ainda conquistar mais e mais terras para que todo o povo de Israel tivesse onde morar. Foi isso que aconteceu e a gente vai ver nas próximas batalhas como que vai ser todo esse processo, tá bom? Só que nenhuma das outras batalhas, assim, vai ter algumas outras, mas nenhuma das outras batalhas vão ser tão importantes quanto essa, porque foi uma batalha que eu tenho como moral da história aqui o seguinte: quando a gente tem fé, né, tudo pode acontecer. E essa batalha, ela foi importante por causa disso, foi um marco. Foi quando o povo de Israel realmente começou a acreditar no poder de Deus. Deus demonstrou para eles o mesmo que tinha demonstrado pro povo antigo, que já tinha morrido, né? Já tinha passado 40 anos, gente, quando isso aconteceu. Eles já tinham passado todos os 40 anos no deserto, então... muitos das pessoas que saíram do Egito já não estavam mais vivas, porque eles já saíram um pouco velhos. Então, já era uma nova geração. E aí Deus provou de novo o seu poder, e dessa vez o povo acreditou, dessa vez o povo teve fé, e eles conseguiram. E essa foi a moral da história, gente. Isso que eu tenho pra passar pra vocês hoje. É que em todas as nossas batalhas, em tudo que a gente tem pra fazer na nossa vida, a gente precisa ter muita, muita fé. Porque, como eu disse pra vocês, o povo que saiu do Egito não é o mesmo povo de agora. Pode ser que alguns ainda estejam vivos, como o Josué, por exemplo. Mas a maioria morreu. Sabe por quê? Eles poderiam ter chegado até a Terra Prometida muito bem vivos, porque Deus estava conservando a vida deles. Mas eles não tiveram fé. E se a gente não tem fé, a gente morre no meio do caminho, antes de chegar aonde a gente precisa chegar. A gente precisa ter fé, porque se a gente desistir, não vamos conquistar aquilo que a gente precisa, não vamos conquistar a nossa terra prometida, não vamos conquistar aquilo que Deus preparou para nós, porque a gente vai morrer no meio do caminho. Porque a nossa fé, ela vai nos mover. E se a gente não tiver ela, a gente não vai sair do lugar, a gente vai permanecer ali. E ali a gente vai ficar. E ali a gente vai morrer. E os anos vão se passando. E a gente vai ficando pior. E a falta de fé vai nos enfraquecendo mais. E a gente vai ter menos força para conquistar a nossa terra prometida. E então, pessoal, eu sei que pode ter parecido uma
conversa um pouco mais adulta para crianças, mas eu acredito que vocês, crianças, entendem isso. Vocês conseguem perceber que... Eu sei que vocês sabem o que é acreditar em alguma coisa. Sabe quando você acredita na sua mãe? Com todo o seu coração, você sabe que ela tá certa? Mesmo que às vezes você, sabe, fica daquele jeito, mas você acredita na sua mãe, você sabe como que tudo vai dar certo se você ficar do lado dela? É a mesma sensação que a gente tem que ter com Deus. Porque quando a gente é criança, a gente se sente muito indefeso. A gente é como somos agora, mas para Deus, né, no caso. Para Deus é como criança. A gente é indefeso. A gente não sabe o que tá fazendo. E as crianças, elas também não sabem, elas são indefesas, elas têm medo. E elas precisam acreditar nos pais, acreditar que os pais estão as protegendo, que os pais estão com elas, para conseguir atravessar obstáculos, problemas que tem. Porque a gente muito julga as crianças, fala, a criança não tem problema. A gente não sabe. E eu acredito que vocês pequenininhos, mesmo pequenininhos, têm muita fé, porque vocês, muitas vezes quando eu tô falando com vocês prestam muita atenção. E eu já vi muitas vezes dentro da própria salinha, vocês motivarem uns aos outros, sabe? E é isso que eu quero que vocês façam. Motivem uns aos outros, motivem os seus amigos, motivem os seus primos, motivem a sua família, porque vocês são luzes na casa de vocês. E eu quero que vocês tenham muita fé, vocês precisam ter muita fé. Eu preciso que vocês acreditem que tudo que a gente tá passando agora vai embora em algum momento. E é uma batalha que vai ser difícil, mas que a gente precisa ter fé. E vocês, criançada, vocês têm uma visão tão bonita das coisas que nós, depois que ficamos adultos, a gente perde. A gente perde um pouco desse encanto de conseguir acreditar que tudo pode melhorar. Então, para vocês, crianças, eu quero deixar o recado. Continuem com esse mesmo pensamento de que tudo vai dar certo e que tudo vai se solucionar. E vocês, adultos, sejam mais como as crianças e tenham fé, porque assim como a muralha caiu, somente quando o povo de Israel aprendeu o que era fé, a terra prometida de vocês, aquilo que vocês desejam, vai acontecer somente quando vocês tiverem fé em Deus e depositarem todo o seu amor nele e toda a sua fé. Sejam mais como as crianças. Acreditem mais em Deus. Essa foi, a palavra de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Agora a gente vai para as nossas atividades. Como atividade, eu quero deixar para vocês mais uma coisa para fazerem em família. Eu quero que vocês tentem, de alguma forma, vocês podem utilizar caixinhas de pasta de dente, qualquer coisa. Caixinha de fósforo, caixinha de leite, sei lá. Vocês podem fazer, tem muita criatividade, tem muita coisa que pode fazer. Eu quero que vocês tentem fazer na casa de vocês, como que vocês acham que era uma muralha? A muralha de Jericó. Já vou dar algumas dicas. Era uma muralha bem grande. Ela era com muita, assim, ela era com as pedras bem grandonas, assim, e ela não poderia cair em nenhum momento. E a única coisa que derrubou ela, como a gente aprendeu na história, foi Deus, porque Deus é acima de todas as coisas, certo? Então, eu quero que vocês tentem imaginar na cabecinha de vocês como que era essa muralha e tentem construir ela de alguma forma. Pode ser usando papel, pode ser usando caixinhas que às vezes a gente acaba jogando fora, e é um meio já da gente dar uma reciclada em algumas coisas que a gente joga fora. Vocês podem usar a criatividade e até olhar um pouco na internet algumas imagens, tudo, porque eu sei que vocês, mesmo sendo pequenininhos, fuçam bastante na internet e sabem muito mais do que eu e o papai de vocês, a mamãe de vocês também. Então, soltem a criatividade de vocês, e façam uma atividade em família, porque eu acredito que nessa quarentena a gente
tem esgotado todas as nossas reservas de ideias e criatividade para poder passar o tempo. Então essa foi a atividade da semana. Eu quero deixar um beijo bem grande para vocês, dizer que eu tô com muitas saudades. E até semana que vem pra gente continuar essa história tão linda e tão maravilhosa que é a nossa história da Terra Prometida. Então, até semana que vem. Tchau!